Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, essa música de sem enrolação. Vou passar uma dica interessante para você fazer fogo de forma bem fácil e simples para iniciante. Então aqui é o seguinte, primeira coisa, eu tenho aqui minha camada, né, minha ilustração, e aí quando você desejar fazer alguma chama, algum elemento luminoso, você pode fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova camada e vou pintar ela de preto, preto puro, tá? Aqui ó, 000 é o código hexadecimal. Beleza. Pintei aqui, posteriormente eu vou criar uma nova camada. Essa camada aqui eu vou chamar de fogo. E eu vou criar, antes de pintar o meu fogo, eu vou criar aqui uma layer de ajuste. Clica nessa bolinha aqui e coloca aqui, ó, Gradient Map, mapa de gradiente. Clicando nesse mapa de gradiente, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui. Aqui nessa primeira cor, você vai deixar preto. Aqui no meio, basta você clicar, ele vai adicionar uma nova. Você pode adicionar, por exemplo, um tom de laranja assim. Lembrando que você pode modificar a hora que quiser. Aqui mais no final, vou criar outra de um tom de amarelo assim mais vivo. E aqui deixa branquinho, tá ótimo, vou dar um OK. Vai ficar dessa forma. O que a gente vai fazer? Vou voltar aqui para o fogo e aqui você pode pintar uma chama utilizando a cor branca. Você pode pintar utilizando aí qualquer tipo de pincel. Aqui eu estou utilizando um pincel de cabelo mesmo, ele tem esse formato. Você pode utilizar pincéis que você julgue que fique melhor, por exemplo, pincéis assim. Você decide aí o que vai ficar mais legal. Tem uma aula aqui no canal, vou deixar no primeiro link da descrição, onde eu deixo diversos pincéis lá similares a esses aqui que eu estou usando. Enfim, você pode pintar aí o seu fogo e observa que a hora que a gente vai fazendo aqui a chama, ele já vai criando alguns efeitos interessantíssimos aqui pra gente, ó, gerando esse aspecto mesmo de fogo. A gente pode fazer isso aqui livremente, adicionar algumas ranhuras, algumas variações. Um exemplo, né? E aí, posteriormente, como que a gente vai fazer isso aqui aparecer na nossa imagem lá no fundo? Você vai clicar nessa imagem, segura o Shift e clica lá na sua última imagem, ou seleciona as três camadas, né? Você clica na primeira, segura o Shift, clica lá na camada do preto, você pegou as três, e você vai apertar Ctrl G, G de grupo. Feito isso, você vai agrupar essas três camadas, tá? Você clica na setinha e ele mostra para você. Aqui, você vai clicar, pode ser que esteja escrito normal também, tá? Você vai clicar aqui e vai colocar em Linear Dodge Edge, tá? Adicionar. Vai ficar dessa forma. Se você achar que ficou branco, meio aguado, se parecer que está meio aguado a iluminação, basta clicar aqui, clica nessa primeira cor e confirma se está preto. Porque se tiver de outra cor, olha só, ele vai ficar aguado, tá? Então só essa dica aí. Você pode mudar a cor a hora que você desejar, tá? Beleza, feito isso, você pode clicar nesse grupo aqui, Ctrl T, para mexer ele, ó, e aí você diminui e deforma essa chama da maneira que você julgar mais interessante. Então vamos supor que eu coloque assim. Você pode vir aqui tirar o preenchimento se quiser, ou ela vai ficar mais opaca. Aliás, mais transparente, menos opaca, né? Você pode vir aqui, por exemplo, e deformar ela. Vou pegar a ferramenta aqui de Smudge. Você pode deformar ela, pintar melhor, jogar algumas deformações assim. Você pode criar uma outra e fazer um complemento. Você pode tirar a opacidade do pincel e fazer alguns foguinhos assim na lateral assim. Você pode utilizar algum pincel de retícula, por exemplo, para criar uma chaminha, faíscas. E uma dica final que eu te dou seria o seguinte: você pode minimizar esse grupo, só clicar na setinha. Acima de tudo, você cria uma nova camada e você coloca aqui, por exemplo, em Color Dodge. Aí essa cor, você pode pegar um tom de laranja, esse aqui sendo esse fogo laranja, né? Um tom de laranja um pouco mais escuro, não para o lado sem saturação, aqui ó, no lado direito, mais ou menos aqui, por exemplo. E você pode passar, por exemplo, em algumas arestas. Se estiver achando muito amarelo, joga mais para o lado do vermelho aqui, ó. Você pode passar algumas arestas assim, algumas bordas da sua imagem, para realçar mais essa iluminação do fogo. Ah, mas tá artificial, calma. Você pode criar uma maior zona assim, ó, e passa geral. E aí depois, para suavizar, você pega a borracha, suaviza, tira a opacidade da borracha aqui, suaviza um pouco. Vem aqui no preenchimento, não na opacidade, tira o preenchimento, ó. Agora ele dá essa luz mais intensa. Você pode criar uma outra, coloca aqui como Soft Light, por exemplo. Luz indireta.
Deixa mais... Agora, essa aqui do Soft Light você tem que deixar bem vivo. Aumenta aqui, ó, deixa a opacidade mais baixa. E dá uns cliques aqui nessa parte da chama com o pincel, tá? Eu tava com a borracha. Olha só. E aí isso aí vai criar uma iluminação mais intensa pro seu fogo. Olha lá que legal. Aí se você quiser alterar a cor desse fogo, como que a gente vai fazer? Essas duas aqui a gente tem que alterar manualmente depois, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse grupo aqui, certo? E eu posso criar uma camada aqui, por exemplo, de matiz e saturação, acima dele, e marca essa opçãozinha para ele aplicar só nesse grupo. Então quando você alterar aqui, vai alterar a cor da chama, certo? Você altera a cor da chama. E para alterar dessas outras duas aqui, uma solução fácil. Vocês podem selecionar as duas, faz outro grupo. Espero que você esteja compreendendo aqui direitinho. Aqui eu tenho o primeiro grupo, aquele trabalho que a gente fez. Aqui a matiz e saturação aplicando, mudando a cor desse aqui. E aqui esse novo grupo que a gente está fazendo. E eu vou fazer a mesma coisa nele, para alterar a cor do brilho que a gente fez. Olha só que legal agora. Então dessa forma você consegue chegar em resultados aí, fazer essa alteração de cor de uma forma mais avançada, tá? Se quiser cancelar a cor, basta deletar essas camadas aqui, ó. Aí volta ao normal. Então basicamente é isso, eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se precisar, assiste a aula novamente, são alguns recursos aqui um pouco mais avançados que eu mostrei, apesar de ser a forma ser simples, demanda atenção aqui na ordem das camadas e no que eu criei com essas camadas. Então espero que tenha sido útil, eu agradeço demais, valeu, brigadão, sucesso!